engrandecido, exaltado, magnificado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, povo de Deus, abençoado. A paz do Senhor para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, de Ouro Oeste, São Paulo. A paz do Senhor para você que vai me ver depois, numa live pelo Facebook ou pelo meu canal no YouTube. Roseli Ribeiro, programa Maranata. Falando nisso, se inscreve lá, ajude o canal a crescer. Em nome de Jesus, que esse dia seja abençoadíssimo. Em nome de Jesus, tá bom? Pai, Senhor Josi. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Uma palavra maravilhosa que o Senhor colocou nos nossos corações. E eu já quero, antes de começar, agradecer meu irmão Tony. Acho que ele tá morando em Brasília agora. Que me falou, irmã, fala desse assunto no seu canal. Falei, meu Deus do céu. Então vamos lá, vamos falar, porque eu saí daqui na segunda, não tinha nenhuma palavra para hoje. Nesse dia, Pai Senhor Jesus, esses amigos maravilhosos, né, de Facebook, de canal, a gente tem contatos, a gente se ama de longe, né, somos uma família em Cristo e a gente se comunica. E um ajuda o outro, né, e o irmão Tony falou para mim, fala sobre esse assunto, irmão, no seu canal, precisamos falar, e verdadeiramente precisamos falar. No livro de Daniel, né? Grandes coisas o Senhor tem falado ali nesse livro para nós desses dias. Eu vou ficar na superfície, porque eu também não sei muita coisa, né? Mas vamos meditar. Amém, queridos? Fique ligadinho nessa programação que hoje vai ser power. Você vai aprender coisas que você nem pensou que estava na Bíblia. Eu tenho certeza, queridos ouvintes. Vamos meditar, né? Porque nós precisamos estar com os olhos abertos. Sabe por quê? Que a palavra de Deus diz assim, que aquele que é de Deus discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. É Paulo que fala isso. Ou seja, quem é de Deus, irmãos, o Espírito Santo fala conosco. Além do que, nós ainda temos a palavra de Deus, que nós temos acesso a ela, que nós estudamos essa bendita, gloriosa palavra, e nós sabemos de coisas que o mundo não sabe. Quer dizer, os poderosos do mundo sabem de tudo, né? Mas aquele ali, o mediano, é que não sabe. Fica aí, como diz, comendo bronha, viu? Fica não. É só ler a palavra que você vai entender tudo que está acontecendo e vai se preparar para o final, que será glorioso. Vai se preparar para Jesus vir te buscar e tudo mais, né? É isso aí. E tá tudo na palavra. Não precisa ter medo do livro de Daniel, nem do livro de Apocalipse, porque é Deus falando com o seu povo. E nós temos o Espírito Santo para nos esclarecer. Para com essa coisa de falar que você lê a Bíblia e não entende nada. Se você não tem o Espírito Santo, você não entende. Mas você tem o Espírito Santo. Se você não tem, você tem que buscar o Espírito para que você possa entender o que Deus falou. Porque Ele falou para o seu povo, né? E a gente tem que entender. Por isso que nós temos que caminhar na frente do nosso tempo. Caminharmos à frente, né, do nosso tempo. Porque nós temos acesso à palavra de Deus, às profecias. E a gente tem que estar na frente. Está acontecendo as coisas aqui, mas nós já estamos, ó, já sabíamos que iria acontecer mesmo. E estamos sempre à frente, sempre um passo à frente do adversário, por causa da palavra. E também não é porque nós sabemos que está escrito que vai acontecer muita coisa, que a gente tem que ficar falando, não adianta fazer nada, está escrito, vai acontecer. Não foi isso que Jesus falou. A gente tem que estar trabalhando para o reino, avançando no reino de Deus até o último momento do arrebatamento. Jesus não mandou a gente ficar esperando, olhando para o céu e esperando Ele voltar e deixar as coisas acontecerem. Deixar o diabo tomar conta de tudo, não. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, né? Porque sem orar, sem clamar a presença de Deus aqui, nós nada podemos fazer. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui neste lugar que aprove a Ti preparar para que a Sua palavra pudesse ser falada para o Seu povo, em nome de Jesus. Meu Deus, eu não sou nada, eu sou um vaso pequeno, um vaso de barro, mas eis-me aqui com a minha companheira Josi para falarmos da Tua palavra, para falarmos do Teu reino, Senhor, para que os olhos do Teu povo sejam abertos e que eles sejam acordados pelo Espírito do Senhor, que pode nos acordar e nos colocar de pé. Nós não queremos ser aquelas virgens nécias
que além de dormirem, quando acordam, não se preparam. O objetivo do Senhor anunciar a sua palavra é que as virgens acordem e que não haja as nécias, que ninguém fique no meio das nécias, que não se preparam para a vinda do Senhor Jesus. Pai Santo, me ajuda, eu clamo a Ti neste dia, Pai, para falar dessa palavra. Eu peço que o Senhor abençoe o meu irmão Tony, todos do grupo do Facebook e todos os irmãos que militam nesta boa obra, que é falar da sua palavra e preparar o povo para a volta de Jesus, preparar o povo para os acontecimentos, ó Deus, que está nos rodeando, porque o fim se aproxima. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, dá-nos, Senhor da glória, a inspiração do Teu Santo Espírito para entender o que o Senhor disse, pela Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe, nos guarde, Senhor, nos proteja, nos livre de todo mal, de toda peste, Senhor, de todo vírus, de tudo que os senhores do mundo querem nos escravizar, que o Senhor venha nos livrar, nos guardar e nos proteger, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Abençoa o Seu povo, Jesus. Abençoa a cidade de Ouro Oeste. Toma todos os que administram essa cidade, todos os que têm cargos de direção de alguma coisa nas Suas mãos, que o coração desse povo esteja rendido a Ti e que eles façam tudo para a glória do Seu nome, para que o Seu reino avance sobre essa cidade, Pai. Nós repreendemos agora toda potestade maligna, que o sangue de Jesus cubra, Senhor, esta cidade, em nome de Jesus. Cubra, Senhor, o nosso estado, abençoa o nosso governador, a sua esposa, Pai, que é uma serva do Senhor. Abençoa todos os secretários, ó Deus, todos os funcionários, em nome de Jesus. Abençoa o nosso Brasil, meu Pai. Nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua direção. Toma Brasília nas Tuas mãos, os 3 poderes nas Tuas mãos e faz uma grande obra, ó Deus, em nome de Jesus, porque nós confiamos somente na mão do Senhor. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos em carros e em cavalos, mas nós confiamos na mão poderosa do Senhor para agir em nosso favor, para agir em favor do Brasil e do povo brasileiro. Perdoa, Jesus, os nossos pecados. Cubra-nos com o Teu sangue, Senhor. Arranca todo mal, toda maldição dessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu aumentar uma luz aqui, peraí. Glória a Deus. Cadê eu? Tô aqui. Amém? Então vamos lá? Vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos meditar no sonho, né, que o Nabucodonosor teve lá na Babilônia. Isso há uns 3.500 anos atrás, eu acho. Acho que é por aí. Que foi, não, dá 2.700 anos, eu acho que isso aqui aconteceu 700 anos antes de Jesus, né, mais ou menos, esqueci a data, mas foi antes de Cristo, né? O povo de Deus estava lá cativo na Babilônia, que eles haviam sido levados para lá por causa de rebeldia, nós já falamos bastante vezes sobre isso aqui, né, e aí Daniel estava entre eles, e Daniel, um homem de Deus, foi separado lá no reino, para servir, né? Porque o rei não era bobo, ele pegou os melhores de Jerusalém e levou para a corte para ajudar, né? E lá, no meio ímpio da Babilônia, ele era conhecido como um mago, um feiticeiro, alguma coisa assim, porque adivinhava sonhos, tinha contato com... Eles entendiam que eram com os deuses, né? Que eles não tinham discernimento para isso. Mas que Daniel era? Um profeta, um homem de Deus. Então, no capítulo 2 vai contar que esse rei Nabucodonosor, o grande rei Nabucodonosor, né? Que fez da sua cidade, da Babilônia, que fez do seu império, um grande império, que ele achava que nada poderia acontecer com ele, porque ele era o rei do mundo naquela época. Ele que fez os jardins suspensos da Babilônia, né? Uma das maravilhas do mundo antigo. O palácio deles que ele fez para a esposa dele, os jardins suspensos da Babilônia. Para aquela época, era uma obra maravilhosa, grandiosa. Então, ele era um rei todo-poderoso. Aí, um dia, ele teve um sonho. E, nesse sonho, ele não conseguia saber nem o que era o sonho, vai vendo. Aí, ele chamou os caras dele lá, né, como é que chama? Os magos dele, os adivinhadores, prognosticadores da Babilônia, chamou todo mundo. Eu quero saber,
Vocês têm que adivinhar o sonho e interpretar o sonho. Vai, é uma loucura. O cara tinha que adivinhar o sonho. Aí ninguém conseguia. Aí ele falou assim, então vou matar todo mundo. Pode matar todos eles. Eles não servem para nada. Não conseguem adivinhar meu sonho, nem explicar o que eu sonhei essa noite. Porque foi um sonho tenebroso. Né? Ele, lá no começo do capítulo 2, começa essa história. Do livro de Daniel. Aí, eis que Daniel estava lá no reino, né? Então, Daniel, quando ficou sabendo que ele ia matar todo mundo, inclusive ia matar o Daniel também, porque o Daniel também, ele era um adivinhador de sonhos. Aí, o Daniel procurou, né, o rapaz lá, que tinha acesso ao rei, Arioque, nome Arioque, né? Que o rei constituiu para matar os sábios da Babilônia. Então, ele entrou, falou com o Arioque, falou, espera aí, me leva lá para falar com Deus. Com Deus não, né? Com o rei Nabucodonosor. Então, ele falou assim, lá no versículo 26, capítulo 2, Josi. Versículo 25. Então, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer saber o sonho que tive e a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes. Achei tão bonito isso aqui, Daniel, né? Ele é tão humilde. Mas que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragna das eiras do estio. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Ele adivinhou o sonho do Nabucodonosor. O que Nabucodonosor sonhou? Que uma grande estátua, uma estátua de aparência terrível. E aí Daniel descreveu totalmente a estátua. E o que foi que ele disse? Deus estava mostrando para Nabucodonosor. Você lembra da história que eu contei da pessoa que viu aqui na entrada de Ouro-Oeste? Eu lembro que você contou. Você viu? E Deus abriu a visão do Nabucodonosor aqui também, né? Ele não era crente, ele não era do povo de Deus, mas Deus deu para ele a revelação de coisas. Você viu? Deus dá, né? Para as pessoas. Então, isso aqui confirma aquela verdade. Aquela verdade. Amém. Né? Um lance aqui. Foi semana passada, pra você ver. Aí, irmãos, Deus deu para esse rei ímpio este sonho, revelando a história da humanidade. O fim, revelando o fim de todas as coisas. Como seria, né?
Essa estátua representa a história da humanidade. Você acredita nisso? Quando eu te contar, você vai falar, mas irmã, você está lendo um livro de história? Não, estou lendo a Bíblia. A Bíblia é um livro de história, né? Você quer saber da história da humanidade? Vem nesse livro aqui que você fica sabendo de tudo. Aleluia! Então, agora ele vai interpretar o sonho. Tá bom, ele discerniu o sonho, sonhou com essa estátua, com esses materiais e tal. Agora ele vai interpretar. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos da presença do rei. Versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. O que eu acabei de falar? Ele era um rei super poderoso. Na Babilônia dele havia um jardim suspenso da Babilônia, obra de perfeição. Quem é que deu tudo isso para Nabucodonosor? Deus. Quem é que levanta os reis, abate os reis? Deus. Ah, mas o que Deus tem a ver com política, com governos? Tudo. É ele que põe, é ele que tira. Simplesmente, irmãos. Simples assim, né, Josi? E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, que fez que reinasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Quem foi que deu tudo isso para Nabucodonosor? Deus. Você lembra de Jesus diante de Pilatos? Fala assim, Pilatos fala assim para ele, eu posso te livrar disso. Aí Jesus responde assim para ele, se não fosse meu pai que está no céu que tivesse te dado esse lugar aí, você não estaria aí. Larga de ser bobo. Se eu quisesse me livrar disso aqui, meu pai viria com legiões de anjos e me livraria. Mas para isso eu vim, né? Para morrer na cruz. E depois de ti se levantou, o Nabucodonosor era a cabeça de ouro. O poderoso, né? Com material mais excelente. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro, em parte ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por uma parte o reino será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Irmãos, é assim. O reino da Babilônia era a cabeça de ouro. Depois da cabeça de ouro, o que veio? Um outro reino inferior ao teu. Um reino de bronze. Olha, cadê o reino de prata? Depois de um outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze, qual dominará toda a terra. Se levantará essa parte aqui de prata, né, que nós vimos aqui anteriormente. Essa parte de prata, na parte que tem os dois braços, se levantou depois que caiu o rei da Babilônia. Daniel ainda estava na Babilônia quando isso aconteceu, que veio o reino dos medos e dos persas. Por isso que ele pegou essa parte que tem os dois braços. Um braço era o medo, outros braços eram os persas. Eles se juntaram para dominar a Babilônia, né? Daniel estava na Babilônia ainda nesse tempo. Depois dos medos e dos persas, viria um outro reino, um terceiro reino de bronze, que dominava essa parte do ventre humano, que representa o reino da Grécia. E engraçado que pega a parte do ventre, né, da Grécia. O que o povo da Grécia pensava? Só no ventre, no próprio ventre, só no eu, né? O povo da Grécia, eles acreditavam em filosofia, em ciências, né? Todos os termos que nós usamos na ciência hoje veio todo da Grécia, porque eles é que pensavam só no ser humano, só no ventre próprio, né? As filosofias, as ciências, as coisas vinham tudo da Grécia. Era um reino de bronze representando o ventre aqui, certo? Depois o quarto reino será forte como ferro, que esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas. Assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. O quarto reino que veio depois foi o reino
da Roma, né? O reino de Roma. Inclusive, nos tempos de Jesus, que reino que estava? O reino de Roma, dominando tudo ali em Jerusalém, não era? Roma que estava dominando todo o mundo existente da época. Dominavam tudo. E era um reino forte, como ferro, poderoso, e que esmiuçava tudo que estava na frente. Não era assim? Não era assim? O reino de Roma? E o que acontece? Até hoje nós vivemos sobre o domínio do reino de Roma. Porque esse reino romano, ele vem até o fim dos dias. O fim dos dias. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com o barro de lodo. Ele está falando, irmãos, o ferro misturado com o barro lá nos pés. Lá nos pés, que é no fim de da história da humanidade. O que é que nós estamos vendo hoje, acontecendo agora? A tecnologia misturando com o ser humano, não tá? O Elon Musk já tem o tal do do chip que ele quer colocar no cérebro, né? Para controlar, no primeiro momento, é para fazer o cérebro ativar aquilo que ele perdeu, para a pessoa voltar a andar, voltar a falar, voltar a escutar, sei lá. Vai colocar o chip lá dentro e a pessoa não vai ter mais as deficiências que ela tinha, por causa do chip. Maravilhoso isso, não é? Até a página 2. Porque na página 2, todo mundo vai querer melhorar a sua mente, melhorar o seu desempenho e vai colocar um chip. Porque o ser humano, ele é... Como é que eu posso falar? Ele é incansável, né? Esse buraco que tem dentro, nada preenche. A partir do momento que você colocar um chip dentro da tua cabeça, você vai estar o quê? Monitorado pelo dono do chip. Ele vai saber onde você está, o que você está fazendo, o que você está pensando. E para que o anticristo venha governar essa terra, vai ser necessário o quê? Controlar as pessoas. Até há pouco tempo atrás, irmãos, eu pensava, tá bom, beleza, eu vou embora lá para a beira do rio, no meu lote lá na beira do rio. Vou ficar longe dos olhos do anticristo, né? Desse olho que tudo vê aí, que é a máquina, que é a lente aqui do celular. Você desativa seu celular e vai para lá. Até que eu vi um filme lá da China, que o drone caça as pessoas. O drone, ele consegue saber onde está um ser humano. Ele tem uma tecnologia que ele vai identificar um ser humano. Você não precisa estar chipado, você não precisa estar logado com celular, com nada. Você está lá no meio do mato, o drone vai te achar no meio do mato, sem você se identificar, porque ele vai atrás. E ele, um cara correndo na floresta, correndo, e o drone em cima dele até que catou. Entendeu? Falei, meu Deus, meu lote, eu acho que eu vou vender. Não vai servir para nada. Jesus amado! O que é que nós vamos fazer? Então, é a tecnologia. Quando Daniel explica para o rei Nabucodonosor, o final dos dias, que nos pés da estátua, lá no fim dos tempos, aconteceria o que nós lemos aqui? A junção de barro e ferro. É tecnologia, é transhumanismo. Num primeiro momento, queridos, é ótimo. As câmeras ajudam a identificar os criminosos. Não é verdade? O chip no cérebro ajuda a pessoa que é doente, que tem uma deficiência. Só que isso é até a página 2. Porque na página 2, até na página 1, né? Porque na página 2 é controle da população. E aí, onde é que entra o Elon Musk nessa história? É ele que vai promover tudo isso. Porque o cara é um ficcionado nas coisas da tecnologia, não é? Ele investe tudo que ele tem. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre a história deste homem. Meu Deus! Se eu te contar que tem uma parte que quando ele tinha uns 13 para 14 anos, o pai dele, que é um engenheiro também, levou ele numa reunião do não sei do que, lá das engenharias, e quando ele viu, estava lá o menino Elon Musk com o terninho regaçado, manguinha arregaçada,
conversando com os engenheiros. Aí eu lembrei daquela parte que Jesus, né, quando a Maria perde ele lá no templo, foram embora, o povo foi todo embora de volta para casa. Quando deram fé no meio da estrada, cadê Jesus? Voltaram para trás, onde é que ele estava? Lá no templo, conversando, respondendo as perguntas dos escribas lá, dos mestres, dos rabinos. Falei, caramba, misericórdia, hein? Pois é, este homem, a gente tem que ficar de olho nele. Porque ele, não é, tô falando que ele é o anticristo não, irmãos, porque tem um monte de candidatos aí. Mas parece que a mãe dele também falou, ele é que vai preparar o mundo para a chegada do anticristo, com a tecnologia que ele desenvolve. Então, nós que conhecemos a Bíblia, que sabemos que vai acontecer a união de carne e ferro, barro e ferro, porque nós seremos chipados, nós seremos metade homem, metade... Sabe aquele filme lá, O Exterminador do Futuro, que chama? Que tem aquele... Aquilo, irmãos, é a realidade. Que tem aquele soldado que ele é um pouco humano e um pouco máquina. Ele era invencível, acho que é o Exterminador do Futuro. É isso aí que está acontecendo. Em Nova York, já estão usando cães para pegar os malfeitores. Os cães são robôs na rua. Agora eu te pergunto, o robô tem misericórdia de alguém? Hã? O cão você controla, cala. O robô você manda pegar alguém. E se a pessoa for inocente? O ser humano tem o sentimento, um guarda, todo máquina, porque nós seremos vigiados só por máquinas. Tem sentimento para analisar a sua situação? Não, ele vai te matar. Porque a ordem foi dada para a máquina, amém. E nós já estamos chegando num ponto, inclusive o próprio Elon Musk, ele fala sobre isso, que é perigoso, porque a máquina ela vai conseguir ter vontade própria. Quem é que alimenta a máquina agora é o ser humano, certo? Quem é que põe as informações dentro do computador, do robô lá, é o ser humano. Só que diz que vai chegar um momento, e já está chegando, que ela mesma vai se autoalimentar. Ela não vai precisar mais de ser humano. Procura aí na internet como é que está o desenvolvimento da inteligência artificial. Eu penso que a besta é uma máquina dessa. Quem poderá ser como a besta? Pelo poder que tem ali, é uma máquina. Vão dar vida para esta máquina. E ela será a besta do fim dos tempos. E o Elon Musk, não só ele, mas outros também que mexem, né, com a tecnologia. Mas ele... Opa, tô aqui de volta. Falando essas coisas, é bem provável que não passe, né? Eu já tô no Shadowban de novo lá do Facebook, viu, Cidinha? De novo, eu acabei de sair do castigo de não fazer live, já peguei um Shadowban. Tudo porque eu tenho pênfigo vulgar e fiquei sabendo que a picada mortal, ela faria desenvolver assim, né? Pá, estourar no corpo inteiro. E eu, inspirada pelo Espírito Santo, não tomei, porque eu tinha medo realmente disso. Aí eu postei, né? Um negócio que falava lá do desenvolvimento do pênfigo vulgar. Ai, meu Deus do céu, depois né, do veneninho lá. Mas amém, aí eu já levei outro Shadow. Diz que eu não posso mais fazer isso, que a minha página tem muitas violações e esse tipo de coisa. Mas amém, enquanto Deus permitir, nós estamos aqui. Então, irmãos, o mais engraçado é que na Bíblia estava falando tudo isso. Antes de Cristo, eu acredito, né, Cidinho, uns 700 anos antes de Cristo, Deus já tinha dado toda a revelação dessa história para o rei Nabucodonosor lá na Babilônia. Fez ele ter esse sonho com essa estátua. E fez Daniel entender esse sonho. Sonho significa isso. O último império do mundo é o Império Romano. Com ferro. Ferro que destrói, que esmiuça tudo, que vai com tudo. E foi isso que o Império Romano fez. Cresceu, 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 a ponto de se dividir, não foi? Você for lá no livro de história, você vai ver. A ponto de se dividir em Império do Norte e Império do Oriente e Império do Ocidente. Se dividiu nas duas pernas, né? Oriente e Ocidente.
E continua esse mesmo poder, porque não mudou, é ferro, é forte, quer estraçalhar, quer matar o ser humano, né? E agora esse poder dele, com esse poder que eles têm, eles querem fazer o quê? Diminuir o número da população humana sobre a face da Terra. O intuito deles é esse. E a Bíblia disse que era um reino. Cadê? O quarto reino será mais forte como será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. É debaixo, irmãos, dessa força maligna que nós vivemos, desse ferro, do poder desse império. E quanto ao que viste dos dedos e dos pés, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com o barro e com o lodo. Irmãos, parece que tem uma guerra de Oriente com o Ocidente, não parece? A China, isso é que eu posso falar? E a Rússia, né, de um lado, e o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos, do outro. Parece que é uma guerra, não é? Parece que é uma divisão, não é? Quando você vai estudar realmente, não, eles estão tudo combinadinho para dar o resultado que é para dar mesmo. É para ter uma guerra, para destruir a humanidade. O que a Bíblia disse? E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com barro de lodo. Parece que eles estão divididos, mas no fundo, o que une? A força do ferro, os dois reinos, tanto o norte quanto o sul, tanto o oriente quanto o ocidente. E nós, pobres mortais aqui, né? Lodo apenas, pó apenas na mão desse ferro. Aleluia. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil, porque ainda existem pessoas que comandam. Eles não têm todo o poder assim, né? Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão com semente humana. O ferro vai se misturar com a semente humana. Com barro. Como? Chips, partes no nosso corpo de coisa de ferro, coisa de tecnologia. Foi a Bíblia que disse e nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. E a Bíblia disse que isso serão os dedos, é o fim do reino, é o fim deste império. Nos dias desses reis. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Seremos contaminados. Lembra quando Jesus falou que quando ele voltasse agora na segunda vinda, seria como nos dias de Noé? Irmãos, quem estuda sabe que nos dias de Noé também teve uma contaminação da raça humana. Por isso que Deus destruiu tudo. Houve uma contaminação, tanto que a terra era cheia de gigantes. Aí, como que foi aparecer gigante lá depois, quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida? Tinha os gigantes lá, como que eles apareceram depois do dilúvio? Eu também não sei, irmãos, eu fico me fazendo essa pergunta e estou em busca da resposta. Porque Deus destruiu a terra por causa da contaminação humana com outro ser que não era gente humana. Por isso que nasceram os gigantes. Você está entendendo? E hoje, quando você mistura ser humano com máquina, vira um ser indestrutível. Então Deus vai ter que vir de novo e intervir nessa história. Pelo amor de Deus, você lembra do filme? O que eu falei aqui? O Homem de Ferro? Não. Exterminador do Futuro? Você lembra desse filme? Já não sei se você assistiu. Era um guarda que ele era máquina. Ele tinha sido... Ele era um soldado muito bom, né? Aí ele morreu num combate, parece, num conflito.
E para ressuscitar o homem, porque ele era um soldado muito bom, colocaram partes nele, as mãos, as pernas dele, tudo era máquina. Ele virou um soldado indestrutível. Só que para o bem, óbvio. Só que eu conheço o ser humano, você também conhece. Você acha que não vai ter, ou já não tem, soldados indestrutíveis, homens e máquinas misturados por aí? Para o mal. Para o mal. Porque eles usam tudo isso para o mal. Era para usar para o bem. Só que eles usam para o mal, você está entendendo? E eu acredito por quê? Porque a Bíblia falou que vai ter isso. Ferro e barro misturado. E quando tudo isso estiver bem no auge, e já estamos, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pelo que eu li do Elon Musk, ele é insaciável no que ele quer. Ele quer ir para Marte. Ele parece um Nimrod, né? Ele quer fazer uma torre de Babel. Ele quer sumir dessa terra. A terra vai acabar? Beleza. Ele não acredita muito em Deus, não. Quer dizer, ele não acredita, né? Aí, tipo, ele tá tipo Nimrod, né? Ah, vai acabar essa terra aqui? Vocês estão falando que vai acabar? E vai mesmo, que eu tô vendo que vai? Mas nós vamos para Marte, então. Nós vamos fugir daqui. O intento dele, depois você pesquisa, Josi, o Elon Musk, ele quer povoar Marte. Ou seja, ele sabe que vai dar ruim aqui, que vai acabar tudo, que essa inteligência artificial vai destruir a humanidade. Ele mesmo fala sobre isso. Então, o que ele vai fazer? Ah, beleza, vai acabar? Eu vou para Marte. Ele tá igualzinho Nimrod, construindo uma torre de Babel, porque caso acontecesse um outro dilúvio, o povo estaria salvo. Igualzinho, irmãos. Igualzinho. Ainda tem essa história dele, né? Lá dando aula para os grandes engenheiros, parece que imitando Jesus. Aí a mãe dele falou que ele vai preparar o mundo para a chegada do anticristo. A mãe dele falou, né? Então, é porque ele colabora com tudo isso de vigilância, né? Com todas essas tecnologias aí, nós seremos totalmente vigiados. E para que o anticristo consiga dominar o mundo tem que estar vigiado por ele mesmo. Tem que estar, né? Mas o que eu acho mais legal de tudo isso é que estava escrito na Bíblia. Estava escrito na Bíblia. E Deus deu essa revelação para um rei ímpio. Um rei ímpio. Nabucodonosor. Que horas são, Josi? Eu estou sem relógio. Meu relógio estragou. 8h39. Ah, tá. 8h39. Aí, irmãos, então tá bom. O Elon Musk, ele quer fugir para Marte, né? Ele tá achando que ele vai dar conta. Mas sabe o que vai acontecer? Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste do monte foi cortado uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Oh, aleluia! Glória a Deus! Olha, rei, no final, quando chegar o tempo desse barro com ferro, e tem uma outra parte, irmãos, eu não sei se tá, eu acho que tá lá em, ai caramba, Apocalipse 13, que vai falar das unhas, as unhas de cobre, e cobre, irmãos, fala de Satanás, sabia? Que na Bíblia o cobre fala muito de Satanás. As unhas de cobre desse animal, que tá no final dos tempos, significa, olha, além de misturar ser humano com máquina, ainda tem um adendo aí de misturar, de chamar também as potestades malignas, porque a unha de cobre fala de feitiçaria. Fala de feitiçaria. E também nós sabemos que tem isso, né? Todos esses grandes homens do mundo, o Elon Musk, eu não sei, preciso pesquisar mais, mas tem uma mulher, uma ex-mulher dele que parece que era desse povo, satanista. Além de tudo, ainda misturam a máquina com espíritos malignos. Que é o que eu acredito, né? Que a besta, na verdade, vai ser uma máquina, um robô perfeito que vai receber
o espírito de Satanás. Porque as unhas são de cobre. Em outro lugar. Ai, você me desculpa. Onde foi que eu marquei? Onde foi que eu vi? Acho que é Apocalipse 13. Tava marcada que eu tirei a chave do meio. Oh, meu pai do céu. Peraí, deixa eu me achar aqui. Se eu consigo ver. Ah, tá. A besta que subiu do mar. Aleluia. Ó, e pus-me, capítulo 3 de Apocalipse. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir a besta do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e os seus 10 chifres, 10 diademas, sobre suas cabeças nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés de urso, a boca de leão. O dragão deu-lhe o poder do seu trono e grande poderio. E vi das suas cabeças como ferida de morte, chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem quer batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se o poder para agir por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoravam todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ah, não é aqui que eu vi a história das unhas desse grande animal que era de cobre. Mas está escrito, irmãos, pode confiar em mim, que eu li e já meditei sobre essa palavra. Me desculpa que eu não marquei. Então, irmãos, quando você vi sair do mar uma grande besta, e essas aparências de animais são reinos, são poderes, entendeu? Por exemplo, nós não conhecemos os Estados Unidos como águia, nós não conhecemos o Putin lá na Rússia como urso, nós não conhecemos o povo lá da China como dragão. É a mesma coisa, é a mesma coisa. A Bíblia está falando disso, de poderes de homens, né, de reinos humanos. Cada animal representa um reino, assim como hoje, cada animal representa um reino. E o povo brasileiro é o periquito, né? Como que é? Como que é aquele animalzinho que representa nós? É o periquito verde e amarelo? Ai, meu Deus do céu, eu não tô brincando, eu não sei qual é o animal que representa o Brasil. Mas é assim, os grandes poderes do mundo têm os animais que representam. Hoje é assim, não é? E o que os profetas viram foram esses reinos, essas bestas, esses animais, são esses reinos. Quando ele vê um animal misturado com o outro, é porque os poderes estão juntos, os reinos estão juntos. Você vai ver, por exemplo, um urso misturado com um dragão, vai dar um animal horrível, né? Para simbolizar os dois poderes que estão unidos aí, não é? Quando você vê a grande águia misturada lá com o pessoal da Europa, vai dar outro animal estranho, porque vai misturar, entendeu? É isso que a Bíblia trata. É só a gente entender as coisas, mas o povo de Deus é obrigado a saber, porque aquele que é de Deus discerne todas as coisas. E a Bíblia já disse que ia acontecer tudo isso pro rei Nabucodonosor, que nem crente era, lá na Babilônia. E no final, o que Daniel falou para ele? Olha, rei, vai chegar um reino sem fim, um reino eterno. Essa pedra que o Senhor viu que saiu do monte, ou tem tradução que fala que saiu do céu, e veio e deu nos pés da estátua e derrubou a estátua, e destruiu a estátua, e destruiu todos os reinos dessa terra, o reino de ouro, o reino de prata, o reino de bronze, o reino de ferro, e o reino de ferro com barro, destruiu tudo. Quem é que vem para destruir todos os reinos da terra? Jesus Cristo, quando ele voltar, e ele está voltando, porque é agora, nesse reino de barro com ferro misturado, que ele vem, que ele vai parar tudo isso. E aquele que intentou ir para Marte se lascou. Não vai ter para ninguém, porque Jesus também é o rei de Marte. Se ele estiver lá, Jesus vai lá também. Mas não vai ficar ninguém de fora disso. Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que se oferecesse uma oblação e perfume suave. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses,
o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e deu-lhe muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez príncipe para prefeitos sobre todos os reis sábios. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava à porta do rei. Aleluia! Aí depois disso aqui que ele foi engrandecido, que o rei pôs eles para ser o chefe de todos, os caras foi que escolheram colocar ele na cova, que nem nós vimos a palavra de ontem, que o pastor falou exalto, né? Foi depois disso aqui, depois que Deus exaltou ele, os caras ficaram com ciúme. Irmãos, é isso. Você não fica maravilhado de saber que pelo menos uns 700 anos de Cristo vira essa terra, portanto, há uns 2.700 anos atrás, Deus já tinha revelado para o rei Nabucodonosor tudo o que aconteceria neste mundo? Sim, ele revelou, através dessa estátua. Essa estátua deste sonho conta toda a história da humanidade. Depois, Daniel continuou tendo mais sonhos, mais revelações, com mais animais. Eu acho que, vai estar em outra revelação que Daniel teve. Tá. Aqui, achei. Lá, depois, a visão dos 4 animais. Capítulo 7 de Daniel. Deixa me ver. O 4º animal, aí Daniel continuou tendo revelações. Porque primeiro, olha só o que Deus é. Deus é tremendo, né? Ele deu a primeira essa revelação para o rei. Depois ele continuou dando revelações para Daniel. Sobre o fim, entendeu? Aí ele vai ter uma revelação, a visão dos 4 animais. E depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, versículo 7. E vi o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia tudo em pedaços, e pisava os pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. E neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Ainda não é aqui. Eu sei que depois Deus ficou dando revelações para o Daniel sobre os reinos da terra. E o 4º animal que representa esse 4º reino da estátua de ferro, das pernas de ferro, e ele era um animal tão terrível que ele não conseguia decifrar. É o último império, porque a maldade que esses homens fazem hoje não se consegue decifrar, porque é muito maior do que Nabucodonosor, do que o rei da Média da Pérsia, do que o rei da Grécia, é maior. A maldade deles é maior, que Daniel não consegue decifrar o 4º animal, que tinha esses 10 chifres e depois e tal. Tudo isso tem explicação. Ai, meu Deus, cadê a parte? Aqui, ó. Então tive o desejo de conhecer, versículo 19, Josi. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Essa revelação desse 4º animal aqui, que Daniel está tendo, que ele não conseguiu entender, e depois ele falou, Deus me explica, eu quero saber a revelação. Esse 4º animal terrível, que é o império que nós vivemos hoje, é o império do ferro. Ele é terrível. Esse governo é terrível. Ele tem dentes de ferro e unhas de bronze. É aqui que eu falo que bronze representa Satanás. Unhas de bronze. Ele vai para arranhar e atacar as pessoas também com espiritismo, também com poderes das trevas. É isso que quer dizer. Tá bom? Que horas são hoje de novo? Acho que agora acabou. 8h52. Então tá. Gente, tem mais coisas que Daniel viu para o fim. Outro dia a gente medita. Eu espero que eu tenha conseguido abrir seus olhos para você ficar esperto. Primeiro porque Jesus está voltando. Segundo, para você amar a palavra de Deus e saber que há 2.700 anos atrás ele já falou tudo isso para Daniel. Tudo o que está acontecendo hoje. Então, se aconteceu tudo, vai acontecer o restinho que falta. O restinho dos pés
de barro com ferro da estátua. E está chegando o dia que vai chegar a pedra, que vai chegar Jesus, que vai destruir todos esses reinos. E se o cara estiver lá em Marte, o povo que for para lá também vai ser pego lá também. Porque Jesus vai dar um fim nisso tudo. Vai dar um fim nisso tudo. E nós viveremos para sempre com o Senhor. Você crê nisso? Você crê nessa história doida que eu contei aqui? Mas é a Bíblia. É a Bíblia, tá bom? Estude, se prepare. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus está voltando e que nós sejamos achados firmes na presença dele. Porque tudo isso é só para a gente entender uma coisa. Jesus está voltando e eu preciso estar firme na presença dele. Amém? E a Bíblia já falou tudo isso. Eu amo a Bíblia por isso. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque ela já sabe de tudo. Beijo no teu coração, querendo Deus. Até segunda-feira que vem o pessoal da rádio fica com os louvores que a Josi vai pôr para vocês, tá bom? Beijo, até segunda-feira que vem, querendo Deus, a paz do Senhor.